Olá, sejam bem-vindos ao podcast Baião de 2 Bits, episódio 52. Eu sou o Jeff e estou aqui com o meu amigo Michael. Opa, fala aí, Jeff. Tudo ribas? Beleza? Rapaz, correria. Hoje eu andei Sempre. de metrô. Aí, metrô atrasou. Relembrar aí os velhos tempos. Isso, exatamente. Fui encontrar a galerinha lá. Pô, bom demais. Comemos um churrasquinho. Foi bom, conversão. Aí, mas hoje vamos falar de quê? Vamos falar de Dragon Ball Z? Não, é Super agora, né? Eu sou velho. Super agora. É Super, rapaz. Ainda não chegou no Uber. E a gente vai falar sobre a Ahsoka, né? O livro, não a série ainda. Ainda não chegamos na série, né? Uhum. E na sexta tem uma coisa estranha. Entre estranhos. Entre estranhos. É a desculpa pro o Homem-Aranha aposentar? É isso mesmo? Quase isso. Então a gente vai descobrir então isso e muito mais, né? Agora, vamos lá no Baião. Bacon no Baião. Bacon no Baião é o momento em que falamos sobre os posts da semana. Post segunda-feira. Rapaz, e aí? Dragon Ball super-herói. Super. Super, ultra. Eu fiquei assim, gente, mas isso eu lembro que tinha lançado uma coisa, eu fui até no cinema, e é novo, como é que é essa história aí? Pois é, então, o que acontece? A gente sabe aí que a franquia do Dragon Ball já é uma franquia bem antiga, né? Começou nos mangás lá nos anos 80, foi adaptada para anime, né? Chegou aqui no Brasil, acho que no finalzinho dos anos 80, começo da década de 90, passava no SBT, que era o primeiro Dragon Ball mesmo, né? Que a história lá do Saiyajin, que vem pra Terra e tal, o Goku, né? Só que ele era criancinha e teve várias fases, né? Do Dragon Ball. A gente teve o Dragon Ball mesmo, que ele é criança, depois o Dragon Ball Z, e aí por último a gente teve o Dragon Ball Super. Aí que vem o primeiro Super do nome, né? Dragon Ball Super foi a última série de TV, né? Que teve. E teve acho que 120 e poucos episódios, se eu não me engano, muita coisa. Foi a última série, né? Que teve e tal. E aí o que aconteceu depois disso, né? Depois dessa Dragon Ball Super, eles pararam de fazer a série, mas continuaram com os filmes, né? Uhum. E aí o último que teve foi o de 2018, né? Que é o Dragon Ball Super, o filme de 2018 foi o Broly, né? Dragon Ball Super Broly. Uhum. Que é uma história também de um outro Saiyajin Broly, que a princípio só quem teria sobrevivido lá do planeta lá, Saiyajin, seria o Vegeta e o Goku, mas aí esse Broly também sobreviveu e tal, então a história do último filme foi essa. E aí esse filme de 2018 fez muito sucesso, né? Esses últimos filmes do Dragon Ball têm feito sucesso no cinema. Mostra que ainda existe um interesse grande do público na franquia, apesar desses 40 anos que se passaram, né? E a única forma que continua dos fãs terem acesso a conteúdo novo e original é através dos filmes, né? E aí agora, em 2022, a gente teve um outro, né? Foi realmente no ano passado, foi por volta de agosto do ano passado, julho, que ele estreou. Só que o que aconteceu, né? Ele ficou no cinema um tempo e depois sumiu aqui no Brasil, né? Eu fiquei esperando ele aparecer e tudo em alguma plataforma. Tava esperando no Crunchyroll, né? Que é a plataforma lá para animes, né? Uhum. Só que só veio aparecer agora no final de julho, meio de julho mais ou menos. Então demorou praticamente um ano, né? E aí por isso só que agora eu tô podendo falar dele, porque acabou que eu não peguei ele no cinema quando ele estreou, então tá lá disponível na Crunchyroll, só que pra ver isso, a Crunchyroll tem vários conteúdos grátis, né? Inclusive do próprio Dragon Ball, você consegue ver os conteúdos antigos deles. E você só vê lá, se você não pagar o plano premium, que eles chamam, você tem que assistir com alguma propaganda, né? Mas esses conteúdos
mais novos e mais procurados, como esse filme, aí você tem que ter o plano premium deles. Não é tão caro, eu acho que é menos de R$ 20 por mês, eu não lembro direito, né? Porque já tem um tempo já que eu tenho, então assim, eu não lembro direito. Mas assim, tá lá disponível, então eu falei assim, poxa, legal, eu sou fã, né, da franquia, queria assistir, e aí tô aqui para fazer a crítica, né? Como é que é esse filme, né? Então, essa saga, para quem conhece mais ou menos, você deve ter parado de acompanhar lá no Dragon Ball Z, né? Uhum, uhum, Depois do Dragon Ball Z, a franquia ficou um pouco perdida, assim, porque eles tentaram dar um reboot, um uhum. soft reboot na franquia com o Dragon Ball GT, né? Isso, esse ficou Que foi, famoso. que foi aquela que o Goku voltou a virar criança e fazia aventuras lá com a neta dele, a Pan, né? Só que não deu certo. E, inclusive, essa série não foi aceita mais como canon, né? Hum, Foi meio que removida do canon, assim. Então, eles vieram com Dragon Ball Super que pega onde o Z parou, né? hum. E aí segue e tal. E aí o Goku e o Vegeta continuaram evoluindo e tal. Eu já perdi a conta, assim, porque nessa Dragon Ball Super o cabelo deles já ficou rosa, roxo, preto de novo. Depois daquele negócio de Super Saiyajin, né? Já teve tanta transformação a mais, né? Piscando. Isso. Então, assim, isso aí eu já perdi um pouco, assim, também de acompanhar onde que tá exatamente o nível de poder. Só que o Goku e Vegeta eles foram o foco do Dragon Ball Super, né? Lógico que todo mundo participou. E do último filme, né, desse Broly, eles foram bastante o foco, né? Porque eles são os mais poderosos e tal. Só que nesse filme, né, que é escrito pelo Akira Toriyama, que é o criador, né, do mangá e da série, que eu acho que escreveu a maioria do conteúdo do Dragon Ball até hoje, ele decidiu deixar o Goku e Vegeta descansando um pouco nesse filme, né, e botar o time B para brilhar, né. Hum, Então eu achei bem legal, porque ele criou uma história que é o retorno do exército Red Ribbon, que é lá do primeiro Dragon Ball, que eram os inimigos do Goku, né? Que hum. eles também queriam pegar as estrelas do dragão para fazer o pedido e serem mega poderosos e tal, então eles ficavam perseguindo o Goku e eles ficavam nessa batalha para ver quem chegava nas esferas do dragão primeiro, né? Que a grande atração do Dragon Ball antes era só correr atrás das esferas, fazer o desejo, né? Que dava para fazer uma vez por ano, enfim. É, Depois que virou essa parada de batalha, mega lutas entre superpoderosos a partir do Dragon Ball Z, né? Então, ele voltou lá no começo com esse negócio do exército Red Ribbon, né? Com um dos descendentes lá dos líderes. E aí ele acha, né? Um neto do cara que criou o Cell, o Android 17 e 18, né? Que fizeram parte do Dragon Ball Z. E também a partir daí no Dragon Ball Super. Então ele acha o neto desse cara. E aí esse neto desse cara, ele é fã de super-heróis. Por isso que vem o nome do filme, né? Dragon Ball Super, Hum. super-herói. Porque esse cientista brilhante, né, que é jovem e tal, ele gosta muito de super-herói. E aí a galera do Red Ribbon fala pra ele, ó, você tem que criar aí uns androides mega poderosos pra destruir a galera lá do Goku, né? E aí ele cria androides que são tipo super-heróis, sabe? Aí que vem esse negócio do nome do filme. E aí, só que o que acontece? Goku e Vegeta estão fora, estão treinando lá no planeta lá do Deus da Destruição lá, que é... Quem conhece Dragon Ball Super vai saber o que é, né? Ele tá no cerne dessa saga Super aí. E aí eles estão fora, então cabe aí, né, principalmente ao Piccolo e o Gohan, que cuidar dessa ameaça, né? Que eles foram destaque durante grande parte aí do Dragon Ball Z, e agora estão voltando aí a brilhar de novo. E é bem legal, né? Porque essa ênfase nos dois dá essa sensação de nostalgia por conta, porque o Piccolo, o Gohan é o primeiro filho do Goku, Uhum. e o Piccolo foi o mestre dele, né? Que foi um inimigo foi o primeiro inimigo do Goku, eu acho, um dos mais poderosos aí. O Piccolo, depois ele ficou do bem, e aí ele treinou o Gohan, né? Hum. Ele é o mestre do Gohan. Só que aí o Gohan, depois dessa saga aí do Dragon Ball Z, que ele ajuda lá a matar o Cell, né? Que ele ajuda a matar o Cell. Aí ele meio que larga esse negócio de luta e vai virar um estudioso, né?
doutor, digamos assim. Ele quer mais saber de estudo do que de luta. E aí ele volta com essa dinâmica aí de mestre, porque eles precisam ajudar o Piccolo a salvar a Terra. É bem legal, achei bem interessante, né? E além disso, né, você tem a participação de outros, né? Da Bulma, a Pan, que é a neta, a filha do Gohan, neta do Goku, o Kuririn, o Trunks, o Goten. Então, o humor e a dinâmica continuam intactos, né, da série, que é uma das marcas também características, né, da série. E assim, essa dinâmica entre mestre e pupilo, né, do Piccolo e do Gohan é bem legal também. Você tem vilões que são menos marcantes, a meu ver, em relação ao último. O Broly foi um vilão bem interessante que eles colocaram. E nesse agora é um pouco menos marcante, né, esses androides aí. Mas cumprem bem o papel para levar de uma batalha para outra, que é digamos assim, que acaba sendo o auge do filme, né? Essa animação em 3D, porque o clássico Dragon Ball era em 2D, né? Até o Dragon Ball Z, o próprio... A partir do Dragon Ball Super, eles já meio que migraram para o 3D. Isso, aí tem os joguinhos, inclusive, e tal. Isso, porque avançou tanto que, assim, ele parece um 2D, só que com a profundidade, né? É interessante falar isso, mas é aquele que a gente chama de cel shading, né? Então, assim, ele é muito bem feito, né? Então, ele dá batalhas muito bacanas, visualmente, emocionantes, e ele permite uma interação maior com o cenário, com tudo, por conta dessa profundidade, né? Que o 2D não dava. Então, assim, o filme tem muita ação, muito humor, e muitas referências a elementos clássicos, né, da franquia. Então, quem é fã vai ver várias referências, várias coisas legais que eles referenciam. Acho que o próprio fato do Akira Toriyama estar envolvido, né, ajuda nisso, que ele é o cara que criou tudo isso, então ele sabe isso de cor e salteado. Então, o filme fez bastante sucesso na bilheteria, né? Esse filme tá com uma nota boa lá no IMDb, esse do super-herói. Ela foi a segunda maior bilheteria de todos os filmes da franquia, e não são poucos. Tem vários, desde a época do Dragon Ball eles já faziam alguns filmes, né? Então, assim, indica que vai continuar, né? E se você olhar lá no currículo do Akira Toriyama, lá no IMDb, vai mostrar que ele tem outros 2 filmes já em pré-produção dessa linha super, né? Do momento super da franquia. Ou seja, mostrando que aí os fãs não vão precisar esperar tanto tempo por mais aventuras, né? E provavelmente vão chegar no cinema, vai chegar aqui no Brasil também, e posteriormente vão cair na Crunchyroll. Infelizmente, demorou muito, né? Esse Dragon Ball super-herói para chegar. Mas tá lá disponível, né? Para quem quiser, para quem for fã, eu recomendo, vale a pena. Tá lá no Crunchyroll, né? Tem áudio e tem legenda em português para quem quiser, né? Eu, particularmente, prefiro o áudio original com legenda. Eu não gosto muito da dublagem, né? Em inglês eu acho péssimo. Do Brasil é até razoável. Em inglês eu não gosto da dublagem em inglês do Dragon Ball. Eu sou muito acostumado com o áudio original, né? E é interessante porque a dublagem em português eu também gosto, mas eu ainda prefiro a original, porque é interessante, né? O dublador é o mesmo que faz o Goku, o Gohan e o Goten, né? Que são o pai e os 2 filhos. Então é bem interessante, é o mesmo dublador que faz os 3. Então, assim, fica essa recomendação. Quem é fã da franquia é mais um item obrigatório aí, né? Dessa propriedade intelectual que parece que nunca vai morrer, né? E como curiosidade, assim, é interessante ver o Akira Toriyama novamente envolvido, né? Eu acho que devem estar molhando bem a mão dele, porque, assim, teve momentos da carreira dele que ele falou que não aguentava mais fazer Dragon Ball, né? Inclusive eu vi um depoimento de alguém que falou que leu um livro dele e tal, falou que ele, assim, ele tava, assim, num momento que ele não aguentava mais escrever Dragon Ball, acho que naquela auge do Dragon Ball Z, porque tinha muitos episódios e tal, né? E ele queria fazer outras coisas e não podia. Então, assim, mas agora ele voltou, então acho que ele tá em paz, deve estar recebendo uma graninha boa aí. E para os fãs é bom, porque aí tem preservado, né, o espírito. Eu acho que agora, num ritmo mais tranquilo, você vê, o último foi em 2018, então de 4 em 4 anos, eu acho que para ele é um ritmo mais aceitável, né? Porque lá ele estava produzindo, assim, tem centenas de episódios do Dragon Ball Z, né? Então tem várias sagas diferentes. Ele devia estar num ritmo de trabalho muito mais estressante. Agora tá tranquilo. Então, assim, tá produzindo com tranquilidade. Então, tá bacana. Bem recomendado aí pros fãs. Não, legal. E também dica boa do quem tá ruim de grana e tem saudade, né? Tem essa outra opção aí do Crunchyroll aí que você falou, né? Com Isso, propaganda. isso.
né? Então... Isso, e aí você consegue assistir, se eu não me engano, toda essa saga Super, são 123 episódios, se eu não me engano, tá grátis lá. Então, assim, só não vai estar grátis esses conteúdos mais recentes, né? Os últimos filmes e tal. Não, Mas até depois de um tempo ele cai lá no grátis também. Então é legal. só aguentar as propagandas. Quem assiste muito YouTube normal já está acostumado, né? Então é aquela coisa, né? Talvez se não quiser assinar o Crunchyroll, tem lá uma opção também que é o seguinte: eles dão 14 dias de trial, né? Que é aquele Sim. de teste desse modo premium. Então você pode assinar o premium, assiste o filme e depois não continua. Assistir os últimos dois lá, se não Sim. tiver pego o penúltimo também, de 2018. Eu acho Sim. que esse 18, se duvidar, ele já tá grátis, eu não tenho certeza. Não olhei. Interessante que um amigo meu Isso. é mega fã, né? Dois amigos E meus lá são tem mega fã. muito anime. Sim, a Tem, verdade é o tem. seguinte: quem é fã de anime já deve ter assinatura, a Uhum, verdade é essa, uhum, porque lá é a melhor plataforma para você assistir anime, né? uhum. Você consegue pegar um ou outro no Netflix, consegue, mas assim, lá é o lugar. E tem uns É, que só tem lá, então não tem jeito. Ela é uma plataforma que se especializou bem nisso mesmo. Sem Isso, dúvida, sem dúvida. exatamente. Pois é, e post quarta-feira, né? O Star Wars Ahsoka, o livro. Preparação aí para a série, né? Eu Isso! gostei da participação dela lá no Mandaloriano, né? Uhum, Eu achei bacana. Eu acho que uma das melhores Jedis que apareceu aí nessa fase nova do Star Wars, que voltou a retratar os Jedis nas séries, né? uhum. E dos últimos filmes nem se fala. Para mim, ela dá sova nesses que apareceram aí, nesses últimos 3 filmes. Então, assim, bem legal. A expectativa tá boa. Como é que foi o livro? Rapaz, então, é uma personagem interessante porque ela ganhou, né, muita fama no Clone Wars, né, e Isso, na tudo. série lá dos desenhos, né? Muito Isso, famosa. exatamente. E o livro acontece entre na verdade, o livro é um ano depois da famosa Ordem 66, né? Que era da morte que os clones, né? Eles tinham uma programação secreta, lembra do momento Star Wars? Aham, Voltando a fita lá, não é spoiler, gente. Já sim, tem o sim. quê? Vixe, 20 anos? Mais de 20 anos, isso. É. Então, que era um plano, né, que de repente todos os clones iam estar programados para matar todos os Jedi, né, e Aham, começar o Império, né, acabaria a República e começaria o Império Galáctico com o Palpatine, né. uhum. E ela ainda estava se recuperando, né, das consequências. Teve todo um. Quem acompanhou o Clone Wars, né, viu, né, toda a consequência, que ela já não tinha uma relação fácil com Anakin e tudo, né? E aí ela acabou virando uma Ronin, né? Praticamente, né? É uma samurai sem mestre, né? Então E ela não ela chegou a concluir o treinamento dela, né? exatamente. Toda hora todo mundo fala, sabe? Aí ela fala, você é uma Jedi. Ela, não sou uma Jedi. Ah, então você é uma Padawan. Eu também não sou uma Padawan. Então, ela meio que tá entre os mundos, né? E a personagem, ela é toda marrenta, né? No Clone Eu Wars. não acompanhei tanto o Clone Wars, né? O mestre dela era o Anakin? E isso, era Ah, tá. Anakin. Então, Entendi. e é engraçado que já tinha toda uma situação, sabe? De se aceitava ou não. E tem toda uma polêmica aí que a galera conhece. Só que depois disso, ela viu que, né, que acabou a era Jedi, né? E ela era indesejável, né? Indesejada naquela região. Então ela vai lá pro quinto dos infernos da galáxia, né? Lá para os Aham. confins, para fugir do Império. E aí ela decide trabalhar para uma família, né? Que tem uns negócios comerciantes, que tem uns negócios legais e alguns nem tanto, né? Aí e ela vai levando a vida dela, né? Claro, sempre sendo bem econômica, tanto nas palavras quanto
revelando sobre o passado, ela não revelava nada e tudo, e um dia um enorme cruzador espacial aparece, né, do Império. Isso um ano depois, quando praticamente completou um ano, né? E ela falou, agora já não é seguro. Então ela foge desse planeta e vai para um lugar mais cafundé dos Jundas, numa luazinha agrária lá né? E ela falou, aqui não é possível, né? O Império me encontrar. Só que sabe como é que é, né? O destino já estava traçado, né? E aí o legal desse filme, ou desse livro, desse filme, é que ele responde algumas coisas sobre o que aconteceu depois do episódio 3, né? E até o Rebels, né? Tem um vão, né, temporal, né, que muita gente fica assim, tá, mas o que aconteceu? E o livro ele meio que desenvolve isso, né? Essa dificuldade que ela tinha em confiar, que sempre foi uma característica no Clone Wars, né? Até a vontade dela de liderar. Só que quando ela liderou, ela chegou até o pessoal, até no início do livro, até um personagem famoso assim, fala, General Ahsoka Tano, né? E ela fica, porque ela já comandou os clones e tudo, então ela tem esse peso, né, das decisões que levaram a morte de muitos, né? Então, e ela tem saudade dos amigos e tudo, só que a realidade é muito outra, muito mais cruel, né? E aí essa transição dela acuada para uma guerreira, né? É legal porque o livro trabalha isso, né? Os desafios que vão acontecendo, né? E o curioso também é que seria esse livro um ponto perfeito para ligar várias séries, né? O Mandalorian, o Andor, né? O Obi-Wan, entendeu? Então seria um hub legal, né? Mas só que eu acho que também, né? O Favreau, né? Ele estava já com tanta correria para tocar, né? O projeto e tudo, ele não ia confiar numa pessoa que tinha sido convidada meses, né? Do começo dessa construção de 200 milhões de séries. Então fica a pergunta: eu precisava ter visto Clone Wars ou Rebel? Não é para curtir esse livro, né? Não, você não precisa. Eu acho que a autora consegue fazer um bom trabalho de ambientação, voltar um pouco à história do passado, né? Mas se a pessoa tem isso, ela pode curtir mais, naturalmente, né? A experiência. E também vale lembrar que é o seguinte: esse livro, ele, como a gente tinha falado, é um ano depois. Né? A série é muito tempo depois, tipo assim, muito mais ou menos, né? 19 anos, se eu não estou errado. Não, 19 mais 5. Então, realmente 24 anos, mais ou menos, depois do começo do Império, né? Então, foram 19 anos de Império, e aí caiu. Aí, 5 anos depois, a parte da série, né? Então, tem toda aquela então, situação. essa série, a série não vai ser baseada nesse livro que você Não, leu, né? Então, se bem você antes. leu mais, é para aprender um pouco mais sobre preencher esse vazio aí da personagem da Ahsoka, né? Isso. Que não foi coberto pelas séries e nem pelo que porque no Mandalorian já é bem depois disso também, já é depois do Império, né? Isso, e é até interessante porque quando acontece o episódio 3, ela ainda é uma. Bom, ela já é já quase uma Jedi, né? Mas ela é muito pequenininha. Então, aí quando acontece o livro, ela ainda é pequenininha, obviamente, e na série ela já não é tão pequena, já é calejada, né? E ela acaba e é interessante como ela acabou virando a pessoa que coordenava a inteligência do que viria a ser a resistência, né? Então é interessante como ela foi recrutada. O livro fala sobre fala um pouco sobre a questão dos sabres de luz, fala também, e é engraçado também, tem uma coisa que eu até
ela comentou no livro, eu fiquei assim meio cabreiro, mas eu falei, que realmente, se você prestar atenção em Star Wars, vira e mexe, o pessoal fala, mas tem essa lenda dos Jedi, eu nunca vi e tal. Faz muito tempo, ou tem centenas de anos. E fica assim, ué, mas como assim, né? Não, é porque tem uma explicação. Lá no centro da galáxia era comum, né? Mas os Jedi não eram muito ostensivos, né? Aí tem várias fases da história Jedi e tudo, enfim, né? Mas eles geralmente, raramente eles iam para as periferias, né? Da galáxia. Então, por isso que era muito raro. O pessoal fala assim, uma vez parece que apareceu um Jedi há não sei quanto tempo. Por isso que a gente sempre vê nos filmes assim, pô, mas você então é um Jedi, tipo, as lendas estão certas, né? Eu fico assim, como assim, velho? É só que eu vi, né, desse universo. Raro é o que eu não vi, é quando eu não vi um Jedi, né? Assim, então, é engraçado, sabe? Então, a explicação é mais ou menos essa, né? Outra coisa também engraçada é que, cara, é uma outra pegada frente ao Aftermath, né? Que aí é mais ação, mas também não tem Jedi, não tem, sabe? É outra pegada, é gente comum, né? E a Ahsoka já não é bem comum, né? Porque ela tava bem no centro de muita coisa que aconteceu, né? E interligando com a série, cara, tá. Assim, a gente vai comentar depois, né? Mas uma última coisa, gente, como tava barato esse livro, viu? Eu aproveitei, comprei. Eu comprei antes e eu falei assim, não, depois vai ter. Eu já sabia que ia ter a série, né? Eu falei, não, o livro foi escrito em 2016, né? Então, a convite da Disney, ela gostava de fazer. Fanservice, era fanfiction, né? Então ela tinha sido convidada o pessoal gostava muito e ela foi convidada pela Disney, né? E aí eu tinha comprado esse livro que acho que ano passado, e até pouco tempo atrás estava 7,26, sabe? E o digital, naturalmente, né? E agora já subiu para 24,90, entendeu? Porque chegou a série, né, galera? E também o livro físico, meu Deus do céu, também subiu bastante, né? Aliás, todos os livros físicos, cara, hoje em dia tá difícil você encontrar um livro. Tá brabo, né? Tá difícil você encontrar um livro por menos de R$50, entendeu? Parece que tem explicação sobre o papel subiu, uma coisa assim, mas tá osso, né? Então, vamos... Na verdade, assim, eles estão querendo forçar a mídia digital também, né? Tipo também. Aliás, dói, viu? Porque, Marca, aquela história, quantos livros eu olhava assim, ficava naquele dilema, né? Assim, escolher de Sofia. O livro tá 30 e o físico tava 35, 37, né? E eu tenho 200 milhões de livros físicos, né? Eu falei, não, mas não. Aí digital pode, né? Pode acumular, né? Entendeu? Aí agora não, cara, agora tá muito próximo, então assim, tá osso, tá complicado, viu? Mas sabe o que não tá complicado? Não tá complicado, assim, o clima no post de sexta-feira, né? Uma série super tranquila pra família, pro papai, pra vovó, não é? Entre fãs. Não? Tá bem complicada essa série, viu? Bem complicadinha. Mas diga lá. Assim, vamos lá, né? Essa série do Entre Estranhos é engraçado porque eu demorei para conseguir acabar ela, assim, tudo bem que caiu no período aí de férias, né, que a gente tirou, e aí eu fiquei impossibilitado mesmo de assistir ela, mas mesmo assim, quando surgiu a oportunidade para eu começar a vê-la, sofri um pouco, e vou já explicar por quê, né? O primeiro ponto a destacar aqui nessa série, que é uma minissérie, né? São 10 episódios, tá lá na Apple TV+. O primeiro ponto a destacar aqui, que é uma série extremamente difícil de você fazer uma crítica. Extremamente difícil. Você tem um grande dilema quando você vai fazer uma crítica dessa série. Por quê? Porque é como você fazer uma crítica do Sexto Sentido. Assim, ela tem um negócio que... é utilizado, um artifício utilizado por filmes e até séries em alguns momentos, que é esconder a premissa dela, né? Ela esconde. E ela revela isso só em algum momento para gerar um impacto e para
Aí sim, depois, às vezes até no final, no caso, por exemplo, Sexto Sentido, né? A premissa só é revelada no final do filme. Então aí você depois quer voltar para ver e tal. Nossa, você é pego de surpresa, né? Para gerar um impacto no espectador. Só que para você fazer isso de uma forma boa, você tem que fazer como foi no Sexto Sentido. Você tem que fazer de uma forma em que faça sentido, em que não tenha falhas de lógica e que o trajeto até lá seja interessante também, até essa revelação. Não basta só a revelação ser interessante, né? O trajeto até lá tem que ser bom. A estrutura montada tem que ser boa. E aí essa revelação vai ser um plus, aquele negócio para fechar com chave de ouro, né? Para falar assim, meu Deus, além daquilo ainda tinha mais. Né? Ou seja, você revela esses segredos no momento certo e não deixa falhas de lógica para aquela pessoa que vai querer voltar lá e assistir, né? Essa minissérie do Entre Estranhos tenta fazer isso, né? Inclusive, quem é o roteirista dela é um cara muito famoso aí de Hollywood, o Akiva Goldsman, que foi o cara que ganhou o Oscar lá pela Mente Brilhante, né, em 2002. Aquele filme lá do Russell Crowe, né? Então é um cara famoso em Hollywood e tal. E ele tenta fazer isso nessa série, né? É uma série que é baseada em um livro de 1981, que foi escrito por Daniel Keyes. Eu não posso falar o nome do livro também, porque também é spoiler se eu falar. Entendeu? Não, tranquilo. A gente evita. Apesar, assim, a gente sempre evita dar spoiler. A minha decisão foi assim, eu vou falar sem dar spoiler. Porque eu até falei assim, gente, eu quero ver alguma... Depois que eu terminei o seriado, eu falei assim, eu preciso ler algumas críticas pra eu ver como é que o pessoal falou disso. Pra saber pra se até vai ser... alinhar, né? assim, pra eu saber se ia ser só eu que falei. Realmente teve outras pessoas que falaram sem dar spoiler. Mas eu achei muito interessante o caso lá do IndieWire, que é um site famoso aí, e que ele fez ele recebeu uma carta do Akiva Goldsman pedindo para ele não revelar as coisas e tal, não sei o quê, e ele ficou grilado por causa disso, que ele falou assim, é difícil. E aí ele fez uma crítica dividida em duas partes. A primeira parte onde ele não fala da premissa e a segunda parte onde ele fala da premissa e explica a opinião dele falando da premissa, né? E isso deixou o roteirista mega chateado com eles e tal. Mas enfim, é só uma curiosidade isso aí. Eu decidi não revelar a premissa, né? Só que o que acontece, né? Então essa série é baseada no livro de 1981, que foi escrito por esse Daniel Keyes, e tenta fazer esse negócio. Só que ela não tem sucesso nessa tentativa. Por quê? Porque ela se arrasta demais antes de abraçar essa premissa e desenvolver ela. Então ela não cumpre esse papel de ser interessante até que essa premissa seja revelada, entendeu? Por isso que pra mim tava difícil, cara, assim, eu começava a ver e falava, sério, aí você lembra que eu te falei, a partir do episódio 6 mudou, virou outra coisa, né? Lembro. Lembra, eu falei isso no podcast também. Sempre ela tava na minha fila lá, né, dos petiscos. Tá por vir. Mas é porque pra mim tava um negócio meio complicado, eu não tava entendendo. Assim, mas, gente, onde é que eles querem chegar com isso aqui? Tá muita enrolação. Então esse foi o grande problema, a meu ver. Porque eles demoraram demais. A premissa é interessante, é bacana. Só que eles demoram muito tempo. E aí depois você tem pouco tempo aí. Né, são 10 episódios. Só a partir do sexto, sétimo, que o negócio tá sendo desenvolvido mesmo, né? Eu vou contar um pouco da trama sem entregar a premissa. Então, como é que é? Tem um jovem que se chama Danny Sullivan, e ele é um cara assim, como é que eu vou dizer? Um cara meio esquisitão, né? Aquele cara, ele é meio introspectivo e tal, ele se dá mal em várias situações, parece um Charlie Brown da vida, tudo dá errado, mas é um cara tranquilão, meigo e tudo, que tá tentando acertar, tenta se envolver, mas acaba se metendo em confusões, tenta, né, fazer da forma certa e tal. E a vida dele vai entrando numa espiral, né, de problemas e tudo, até que chega um ponto que ele se envolve um tiroteio em Nova York, lá no Rockefeller Center. Isso se passa, lembrando que, não mencionei na verdade, né, isso aqui se passa na década de 70, tá? Então é um seriado de época, digamos assim, não há tantos anos atrás, mas da década de 70. Então ele se envolve num tiroteio no Rockefeller Center, é preso, ninguém morre assim, no tiroteio, mas assim, ele alega para a polícia que a cúmplice dele fugiu, ele disse que tinha outra pessoa com ele e tal, e aí ele é preso, né, e tal, e só que ele tem um comportamento meio errático e tudo, e aí os policiais chamam uma psicóloga
chamada Raya para ajudar com ele, para entender ele, e até para dar um diagnóstico se ele é um psicopata, se ele é um serial killer, sei lá, alguma coisa assim, desses caras, né? Porque ainda estava uma época que muito dessa psicologia ainda estava sendo descoberta, né? Dessa psiquiatria e tal. E o livro, né, que eu falei, é baseado em uma história real, né? Para quem quiser saber mais e tal, pode pesquisar na internet que vai encontrar. Se não tiver medo de spoiler, lógico, né? Porque se você pesquisar, você vai achar spoiler. Então fica aí o alerta. Então ela ajuda, começa a tratar, entre aspas, ele, né? Fazer entrevistas e eles vão fazendo flashbacks e tal, entender como que ele se tornou essa pessoa que é hoje, capaz de participar desse tiroteio e tal, e para tentar ajudar ele no julgamento que se aproxima, né? Então, como eu falei, a minissérie acaba se arrastando e só revela suas intenções, né, do 6º episódio para frente. Além dessa questão de se arrastar muito, né, existem falhas de lógica, né? Então, assim, tem momento que depois que você fica sabendo da premissa, você fala assim, mas aquilo ali não faz sentido, entendeu? Você fica assim, não foi bem pensado isso aqui. E além disso, você tem algumas reviravoltas depois que são previsíveis também. E acaba prejudicando um pouco o impacto das surpresas que elas deveriam trazer, né? Então a trama ela não é bem estruturada, como eu falei, e ela tem falhas de lógica. Então, assim, ao meu ver, o Akiva Goldsman deu bola fora aí. Ele desperdiçou uma boa premissa, principalmente nessa escolha dele, porque é como se o seriado fossem 2 seriados, sabe? Então, assim, ele não consegue ser nem uma coisa nem outra, né? Para piorar, os temas que são abordados no seriado são muito pesados. Então, assim, droga, abuso, distúrbio mental, muita coisa pesada. Então, assim, exige sangue frio do espectador, né? O cara que for mais sensível com esses conteúdos, não tem nada muito gráfico, entendeu? Assim, mas ele fica nas entrelinhas e, assim, não só nas entrelinhas, mas, assim, fica claro o que está acontecendo. Então, para as pessoas que têm sensibilidade a esse tipo de conteúdo, é um seriado pesado, sabe? Então, assim, você tem que não só ser paciente, como resistente a esse tipo de conteúdo também, para poder ter, né, acesso a essa premissa. E quando essa premissa é apresentada, ela é muito boa, realmente, ela traz discussões interessantes, e principalmente quando você sabe que é levemente baseado num fato real, não é totalmente baseado, né? É levemente baseado nesse fato real relatado no livro, lá de 1981, fica mais interessante ainda, né? Então, assim, é uma pena, porque poderia ter sido mais bem explorado se essa trama fosse mais bem estruturada. Então, assim, esses temas, essa coisa, a série é tão pesada que o próprio Tom Holland, né, que eu não falei ainda, mas ele é o Homem-Aranha lá da Marvel atual, ele é o protagonista, ele faz o papel do Danny, né, que é esse cara. E ele foi impactado pela série, né? Eu admiro a entrega e a disposição dele de pegar um papel tão difícil, porque realmente o papel é difícil, a atuação dele é muito boa. O único problema é que ele não convence na parte inicial da série, em que retratam ele lá como adolescente. Ele não convence mais como adolescente, ele já tem cara de homem mesmo e tal, né? Assim, apesar de ter esse jeitinho de garoto novinho e tal, ele não convence muito mais como adolescente, né? E o corte de cabelo dele é muito engraçado, rolou altas piadas na internet. Mas, assim, ele foi corajoso e ele tá, assim, investindo em tentar se distanciar também, mostrar que pode fazer algo além do Homem-Aranha, porque é um papel muito marcante, né? E ele corre risco, né, de ficar marcado. Então ele tá tentando fazer coisas. Ele fez um outro filme lá na Apple TV Plus, lá, o tal de Cherry, né? Eu vi. Foi você que acho que fez a crítica dele e tal. Isso. Então, assim, ele tá tentando, e ele tem uma atuação boa nessa série. Só que parece que ele foi, inclusive, afetado, porque ele, depois disso, até que você fez a piada no começo do episódio, né, aqui do podcast, ele foi tirar 1 ano de férias depois de fazer essa série, pra você ter ideia. Ele falou, eu vou jogar golfe, vou fazer outras coisas, porque foi pesado o negócio. E é mesmo, a série tem, como eu falei, tem temas bem pesados, então ele foi afetado, né? Então, assim, mas ele entrega uma atuação muito boa, né? E a parceira dele que faz o papel da psicóloga é a Amanda Seyfried. Ela já foi indicada
a Oscar de atriz coadjuvante pelo aquele Mank, né? Aquele filme. Nossa, lembro. Uma excelente atriz. E ela se destaca com o tempo que dão para ela. Ela é a que tem mais tempo depois dele. Ele é lógico, é a estrela da série, tudo gira em torno dele. E o Tom Holland não decepciona. A Amanda Seyfried, ela que está atrás dele ali, que tem a segundo papel mais relevante. E ela se destaca, só que a personagem dela, a meu ver, faltou um pouco de desenvolvimento, algumas facetas dela, algumas motivações não ficam tão explicadas e tal, sabe? Uhum. Que é uma pena, porque é uma excelente atriz, mas mesmo assim ela entrega uma boa atuação. Então os dois, e tem outras pessoas famosas também, conhecidas, né, assim, do meio de Hollywood e tal. Então a série tem uma excelente qualidade de produção, né? E como a gente já está mais ou menos acostumado a ver na Apple TV, né? Eles não põem investimento só que, como eu já falei, estou repetindo mais uma vez, a meu ver, essa escolha que eles fizeram de montar, de como estruturaram, demoraram demais, né, para revelar a premissa, diminui o impacto de algo que poderia ser muito maior. Não chega a ser uma série ruim, sim, que você fala, mas assim, você tem que ter uma paciência para passar pelos 5 primeiros episódios, é verdade. E aí, a partir disso ela passa a ser bem mais interessante, né? Só que ainda continua com algumas coisas, como eu falei, as falhas de lógica que tem antes disso vão deixar você um pouco irritado em alguns momentos, falar, então... E algumas surpresas não vão ser tão surpresas assim, porque chega a ser previsível, né? Então, assim, mais vale pelas atuações, né, do Tom Holland, da Amanda Seyfried, quem gostar do trabalho deles, para quem gosta desse estilo, né, de drama, crime e tal, com um pouquinho de drama de tribunal também, vale a pena, porque tem a parte, né, do julgamento do cara, então é interessante, né? Só que eu só recomendo para quem for paciente, como eu falei, porque os 5 primeiros episódios não vão ser fáceis de você passar, e para quem não é sensível a esses temas pesados, porque tem muita coisa pesada na série, né? Como eu falei, nada muito gráfico assim, não tem nada de tripa, sangue voando, não. Mas os temas em si são pesados, né? Então, assim, fica aí essa recomendação, né? A nota dela não tá ruim lá apesar de que eu acho que os críticos gostaram menos do que o público. Eita. Pois se você for no Rotten Tomatoes lá, a nota do público tá mais de 90%, dos críticos tá bem fraquinha, né? Eu fiquei mais ou menos aí em cima do muro, assim, digamos, né? Eu achei que eu fiquei com aquela sensação de podia ter sido melhor explorado, então passa longe de clássicos como esse que eu citei no começo, né? Sexto Sentido, ou Clube da Luta, filmes que depois que revela a parada, você fala assim, caramba, ainda, além de ser muito bom, né? Ainda tem essa... Ainda tem essa coisa que te vira do avesso no final, então assim, não, aqui não. Aqui você só vai falar, então era isso que eles queriam, do meio pra frente, aí você vai, mas aí, entendeu? Tem todos esses poréns que eu falei. Mas tá lá, né, Apple TV Plus, né? Finalmente saiu da minha lista, consegui terminar. Aê, parabéns! O famoso... Já tava quase fazendo aniversário. É uma série desafiadora, inclusive para quem vai fazer a crítica, então, pelo visto. Exatamente. Foi um desafio fazer essa crítica sem entregar spoiler, viu? Aliás, você quer outro desafio? É você não exagerar nos petiscos, né? Opa, então vamos lá. Então, petiscos, momento que falamos um pouco sobre o que está por vir dos projetos paralelos, né? Michael Gay, o que tá chegando aí nos próximos petiscos, agora mais leve, mais tranquilo, depois desse, né, quase uma desculpa para pegar uma cachoeira, né, e tal. Pois é, né, eu infelizmente não tenho essa possibilidade que o Tom Holland tem de tirar um ano, né, sabático. Ficar jogando golfe, né. Queria, mas... Pois é, bem que eu queria, não tenho. E assim, também assim, a minha fila não tá tão leve, digamos assim, né? Os temas não são tão leves, mas nada tão pesado quanto esse outro. Então, pelo menos já me livrei dessa aí. E eu também dei uma dosada, né? A gente viu tanto nesse episódio agora que eu peguei um Dragon Ball para ver, e como no anterior que eu peguei
Charlie Brown, Snoopy, né? A turma lá dos Peanuts para assistir, que eu tava precisando mesmo. Mas o que tá vindo aí, né? Agora que eu acabei com esse Entre Estranhos, aí eu passei para outra série da Apple TV Plus que tava na minha fila e já acabou, né? Eu já tenho 7 episódios lá, que é o Sequestro no Ar. Com o homem mais né? bonito do mundo. Pois é, né? Foi eleito aí o DJ. cara. DJ. Idris Elba, né? Um grande ator. Ele, assim, estava cotado para fazer o. Estavam falando, né, que ele poderia ser o novo 007. Uma pena que não vai, né? Assim. Mas ele já tem uma idade avançada. Acho que seria. A ideia deles é tipo dar um outro reboot, porque o filme anterior meio que acabou mesmo, né, com a série. Então eles vão ter que rebootar mesmo se quiserem continuar. Ele então, é mais velho que eu. Não tem como. Pois é. Então, assim, eu peguei essa série, outra série da Apple TV Plus nele, Sequestro no Ar. Já tô no 5º episódio, são 7, então avançou bem. Essa tá bem mais simples de seguir, né? De assistir. Tem também a Invasão, que é a segunda temporada. Esse é desafio também. Porque assim, eu não gostei tanto da primeira temporada, é uma série que prometia muito, eu tava com muita expectativa, porque é daquele roteirista lá, o Simon Kinberg, que escreveu vários, inclusive, filmes dos X-Men que eu gostei, daquela primeira fase lá e tal, mas depois desandou também, então... eu tava com uma expectativa grande, uma série que teve uma produção, um orçamento grande, e eles, engraçado, eles não... A Apple TV é diferente, né? Eles não cancelam, assim, do nada, igual a Netflix, né? Eles insistem, Então, assim, a Invasão tá aí na segunda temporada, já tem 3 episódios. Eu acho que eu vou... É que nem eu falei, eu vou dar uma testada para ver se me interessa, e eu já fiquei curioso, e eu já comecei a assistir o primeiro episódio, e vou te falar, tô até gostando, porque agora tá com uma pegada um pouco mais de pós-apocalíptico, já foi aquela negócio da invasão alienígena, já tá mais uma parada assim, que tá com um clima mais interessante. Vamos ver, aí eu acho que eu vou esperar acumular uns episódios, né, não devo... O famoso vai que, né? Pois é. E aí, outra série que pintou aí para assistir, né, que acabou lá no Netflix recentemente, é aquela Manifesto, que teve... Comunista! Só que não tem nada a ver, né, que é manifesto mesmo de voo, né, aquele manifesto de... a história de uma galera... Isso, na verdade, assim, né, para eles, tudo normal, só que eles ficaram, sei lá, 5 anos, né, no avião, sumiram e tal. Para eles só se passou 2 horas, então tem esse mistério, o que aconteceu com eles nesse período e tal. Isso tem nome, isso é crise de meia-idade. Né? Tipo isso. Então, assim, eles finalizaram a série, né? Eu não queria começar a ver, mas eu pesquisei, eu vi que realmente chegou no final. Então, inclusive o Netflix salvou a série, porque ela era de outro, acho que era do Sci-Fi Channel, eu acho que era do Sci-Fi. Sci Channel, e aí a Netflix pegou e finalizou a série. Então, essa também interessou, né, assim, a minha esposa de ver. A gente finalizou, né, o Succession lá. Finalmente, acabamos as 4 temporadas do Succession. Parabéns. Gostei demais da série. O final, eu vou te falar, assim, o último episódio não foi o melhor, não. Polêmico. 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 Mas, enfim, a série em si é excelente mesmo, viu? Assim, é a última vez que eu vou falar dela aqui, então, mais uma vez, deixar a recomendação, né? Que você fez a crítica. Pra quem não viu Succession, tá lá no Max, né? Isso. Mas então agora a gente vai começar a ver essa manifesta. Aí eu vou ver como é que vai ser, se eu vou trazer a crítica por temporada, ou se eu vou fazer uma crítica das 4 juntas. Eu ainda vou pensar nisso aí, né? Ainda vou decidir. Afinal de contas, é uma série que já é antiga, começou em 2018, né? Então... mas na seca, né? Pois é, não sei, vamos ver. Aí tem outra minissérie também que eu vou querer pegar, essa talvez vai esperar um pouquinho mais na fila, que é a Círculo Fechado lá do Max também, né? Uhum. Tá lá, do Steven Soderbergh e tal, sobre um sequestro que dá errado. E vamos ver, essa aí tá na fila. Um filme que acabou entrando de vez na fila mesmo, decidi assistir, vai ser o do Drácula lá, A Última Viagem de Demeter. Eu me interessei e tá no cinema, então vamos lá. Boa sorte. Tomara que você chegue no seu destino com sucesso. Né? Diferente da galera que tava do Demeter, né? Desse navio aí, que pegaram
um passageiro indesejado chamado Drácula junto com eles. O Alien é uma cópia aí, hein? Queria dizer Pois isso aí. é. Spoiler! Mas e falaram que tem aí uma vibe de Alien mesmo, o oitavo passageiro, né? Só falta ter 8 passageiros no 7 mais o Drácula. Aí vai ser muita cara de pau, né? Aí não tem como. Um navio daquele com. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não, a nave espacial ainda tem. Às vezes eles podem fazer um negocinho assim, né? De 28º passageiro, sei lá. Aí é mais sutil, sutil, né? E não leva processinho. E vem cá, eu senti falta aí do Fale Comigo. E aí, o que aconteceu com ele? Pois é, então, eu tive que escolher entre um dos dois, né? Não, mas vai vir também. Assim, por isso que eu tirei da lista por enquanto, mas ele tá no radar e vai aparecer também. Um de terror de cada vez, por favor. Não, é porque então, você assim, é o nosso especialista em terror, sim. Entendeu? Então, apesar de que o último filme de Drácula, né? Quem fez aí foi você, né? Mas foi legal, pô. Nicolas Cage surtado lá. Não, Drácula. Pô, tava unleashed. O bicho tava solto mesmo. Mais comédia do que terror, né? Talvez. Não, pô, totalmente, cara. Tem momentos, meu Deus do céu. Mas foi divertido, cara. Eu achei divertido. E inclusive você também tá com o filme de Drácula aí no horizonte, né? Também. Isso, tá chegando ainda, devagarzinho, mas tá chegando. Mas tá chegando. Então já aproveita aí e fala do que tá chegando aí, fala dos seus petiscos. Pois é, o City on Fire é boa. Já que você falou do Entre Estranhos, eu temo que tem uma pegadinha meio assim, né? Então, eu falei, não, deixa eu pegar um meio termo, né? Aí uma amiga minha. Olha aí, falando daquela história de boas amigas, né? Cara, incentivando aí, né, o hábito de leitura, e a gente encarou, não, vamos ler o Mitologia Nórdica, e aí eu terminei, ela tá terminando, praticamente já tá no finalzinho. Cara, eu me diverti pra caramba, e eu vou te falar, a galera é 171 demais, eu queria ter lido esse livro na época do God of War, porque eu ficava assim, pô, né, o Kratos tá pegando pesado. Não, ele tá certíssimo, cara. Tá jogando o jogo, né? Igual a galera do Game of Thrones lá. Não, ele tá. Exatamente, ele tá mais que justificável. Meu irmão, que galera, 171. E você não jogou o Ragnarok, né? Não terminei um e não terminei o 2. Aproveita. Como é que é? Você é uma farsa, vergonha dela pra você. Entendeu? Realmente. Você se chama gamer? Exatamente. Isso é game, esse programa não é game. Realmente. Não, é porque realmente. Gente, eu tô correndo atrás de tanta coisa. Existe, inclusive, uma polêmica aí, né? Vamos desenterrar um esqueleto no armário. Aí, ó, lavação de roupa aqui no podcast. Não podia perder a chance. Já que você levantou a bola, eu vou fechar a mão e cortar. Porque você fez a crítica do primeiro. Denúncia aqui. Fez a crítica do primeiro God of War sem terminar o jogo. Não, então, calma. Eu avisei. Se você olhar lá, não está assim, crítica. Está assim, primeiras impressões. Eu acho que tá primeiro. Vamos verificar agora. Seu juiz, Data Vênia aqui. Antes que você altere, vamos ver. Não tá não, tio, tá lá, jogo da vez, God of War 4. Tá, não, nessa época, acho que nessa época, não, falta bem pouquinho, é verdade. Engraçado, é porque agora que aproveite que tá no PC, né, que você tem no PC. Não, pior que eu não tenho, eu tenho no... Você não comprou no PC na Steam, não? Achei que você tivesse comprado. O primeiro, não. Eu comprei o outro lá da menininha do cabelinho, da Eloy. Sim. Horizon. Então, aí esse eu comprei no PC, mas o God of War não, mas cara, eu vou te falar, falta bem pouquinho, é porque eu fui preciosista, eu lembro, não era primeiras impressões, porque eu já tinha avançado bastante, e faltava bem pouquinho, porque eu me perdi matando a Valkyria lá, do inferno, ou mulherzinhas, como é que é, carne de pescoço, viu? Sinistro. Não, mas eram
assim, opcionais, não é obrigatório você Isso, é matar opcionais. elas, né? Você também Mas foi preciosista. você tá vendo? Aquele Você conflito. tava na época de platinar. Isso, eu tava. Eu tinha uma. O Jeff de antigamente, não sabe nada, inocente. Inocente, não sabe nada, não sabe nada. Faz bastante tempo. Cara, essa crítica é o quê? 2016? Eu acho? 13? Não, 13 não. Eu acho que é 16? 2014, né? Por aí. Né? 13 ou 14, acho que Faz muito tempo, faz muito tempo. muito Mas, tempo. mas era outro mundo, Michael, era outro mundo, aquele mundo de várzea, né? De E olha várzea. que não tinha nem o chat GPT, né? Pra gerar a crítica automática. Voltando Voltando. aos meus petiscos, depois dessa acusação, entendeu? Denúncia aqui, momento ratinho no podcast. Poxa, pode ser que essa parte suma? Não sabemos. Quem Então, sabe, né? O editor vai dar um jeito. quem escutar saberá. Antes da despedida, eu vou falar. Olha, só pra dizer. Então, Brincadeira. Tem uma onda assim, ó. Né? Fazer que nem né, antigamente o disco aí do você Titã. vai se despedir, então falou, Maico. Aí não vai ter resposta, né? Que vai ter Já te ligou, olha, o Michael teve problemas técnicos, então. Aí continuando os petiscos, cara, eu tô curtindo pra caramba o Urso. Cara, então. Legal, tá lá, né? Na Star Plus, né? Isso. Cara, o amigo meu fala assim: eu preferia a segunda temporada. Cara, realmente é outra pegada, né? É outra pegada, vai indo, primeiro, segundo, terceiro, quarto. Aí muita gente, pô, não tá igual. Quinto, cara, chega no sexto episódio, Michael. Que episódio maravilhoso, cara. É tanto que ele tem quase 1 hora de duração. Cara, chama uma galera de prima, que texto excelente, cara, explica tanta coisa da série, explica tanta coisa, cara, que é impressionante. A minha cabeça explodiu no sexto episódio, entendeu? E agora eu vou pegar o sétimo, oitavo, o nono e o 10º. Eu sei que não vai ser a mesma pegada e tudo, porque realmente eu acho que eu cheguei no ápice, entendeu? Então, não é à toa que ela tem todo um hype. Eu já tinha curtido pra caramba a primeira, e a segunda todo mundo tá falando agora, né? Então, cara, eu tô vendo, mas também eu tô curtindo, né? Então, assim, é aquele paradoxo, né? E tem a minha querida, maravilhosa Strange New Worlds, Star Trek, né? Aquele momento para relaxar, segunda temporada, para relaxar. A gente já tá chegando Lower Decks também, para que já faz uma tabelinha, né? Tem um episódio lá que os personagens do Lower Decks estão em live action, sabe? Então, tem um episódio lá de musical, eu já tô sabendo, mas o pessoal falou que, cara, o suco de Star Trek, e também, claro, né, tem a Ahsoka Tano, né, a Ahsoka, né, que eu tô curtindo, né, os 2 primeiros episódios. Eu tenho que ver o terceiro, mas é aquela coisa, eu diria que tem um ônus da dúvida, não é o benefício da dúvida, não, é um ônus, porque no caso... porque eles andaram tropeçando aí, né? Inclusive na última temporada do Mandalorian, né? Isso, então os primeiros episódios são bons, e aí você é enganado, né? A gente já viu esse filme tantas vezes, né? Então eu já fico um pouco para trás, o pessoal tá falando, não, agora eu sou diferente, eu não sou como os outros, entendeu? Você tem esse papinho aí, essa fala mansa, vamos ver se realmente dá rock, né? E, bom, correndo por fora, cara, eu tava brincando lá com os Llama da vida, o chat GPT local e tal. Rapaz, que loucura, viu? Muito doido, velho. Muito doido. Mas é engraçado, Michael. Você fala uma coisa, aí você pede uma coisa, aí ele faz, não é o que eu quero. Aí você regerar, aí você vai apertando regerar até responder o que você quer, sabe? Eu falei assim, cara, muita gente, não gostei, fala de novo. Né? Teimosinho esse cara, hein? Não, pois é, o modelo fica assim, que cara chato, meu Deus do céu. Outra coisa também, cara, Michael, aquele momento, denúncia, cara, eu tava, uma amiga minha, tava lá e tal, ela falou assim, não, porque, pois é, eu tô agora
agora eu tô com os amigos mais que fazem mais esportes, né? E tal. Eu falei, que legal, tal, né? Bacana e tal. Aí eu só lembrei do que o nutricionista falou, né? Conforme você vai querendo emagrecer mesmo e tudo, é natural você ter uma divergência, né? Entre amigos e tal, dos hábitos. Aí eu falei, não, tudo bem. Aí eu vi um conselho, cara, de um cara no negócio de estudo. Não, porque você tem que seguir pessoas, como é que você admira, você tá, beleza, né, assim, seguir. Não, e inclusive nas amizades, eu falei, caraca, eu falei assim, caraca, tipo assim, o famoso, não, Michael, nossos interesses já não são mais os mesmos. Então, Caramba. tchau. Tipo assim, caraca, meu, eu fiquei assim, pô, tem esse. Agora tá beleza ser interesseiro, né? Porque, né, de certa forma, você escolhe seus amigos, né, cara? E alguns amigos, cara, tá, tudo bem, tem gente que esses são os amigos que a vida me deu. também tem essas situações, né, Jeff? Mas, cara, nossa, eu achei tão. Incrédulo, tipo assim, sabe? A pessoa. Assim, não existe como uma relação melhorar, né? Crescer. Né? Isso! Ou é do jeito que eu quero, ou sai fora. Não, do tipo assim, o que você pode me dar, sabe? Nossa. Eu incrédulo, eu fiquei assim, é um utilitarismo, sabe? Que eu falei, nossa senhora, credo, sai pra lá, velho, sabe? Egocentrismo, né? E se todo mundo pensar assim, ninguém tem amigo, já pensou? Só tem contatos, né? Exatamente. Contatos. Tudo. E eu fiquei assim, caraca, mano, né? Enfim, né? Como estamos, né? Não, mas não é todo mundo, claro, e etc e tal, né? Eu acho que essa é a dica, então, sejam pessoas legais e cuidem dos seus amigos. Boa dica. Né? E compreenda que as limitações deles e pense sobre as suas. Pode ir. Sim. Cada um releve, né? Ninguém é perfeito. Então, assim, as amizades fazem parte e também é importante discutir a relação, inclusive na amizade, né? Para crescer e para desenvolver, com certeza. Não é só casamento ou namoro que precisa discutir, não. A amizade, às vezes, também. Né? E aí isso pode gerar amadurecimento também. Isso, às vezes a pessoa fez o review sem terminar o jogo. Numa fase. Né? Não, com certeza. Isso aí já é águas passadas. Nunca mais falarei disso. De vez em quando essa onda bate de novo na praia, mas tudo bem, vamos lá. Mas beleza, então. Eu trouxe só pra tirar onda mesmo. Claro, de novo. Não, tô brincando. Bom, nesse clima de, né, estamos, we are the world, we are the children, isso aí. Então, we are the champion. Também, entre estranhos, né, parabéns, velho, parabéns. Então, né, chegamos ao final de mais um episódio aqui do Baião de 2 Bits, né? Esse aqui é um projeto do Mexido Digital, né? O nosso blog, né? Que já tá há um tempinho aí, né? Temos esse projeto e também tem o nosso maravilhoso, né? Eu farei assim. Com o Michael, né? E ter altas histórias e tal. Já tem coisa nova sendo no forno aí, né? Sem pressão. Tô pensando aí no direitinho. Eu tava decidido sobre uma coisa, agora eu fiquei um pouco na dúvida. Mas tem coisa para vir. Opa, aí, ó. Eu sei que tem. Que vai vir. Eu sei que tem. Inclusive, tem um livro que eu sei, tem que começar, é verdade. 2024. 2024, eu garanto foca. Então, é isso então, gente. Críticas, sugestões aí, por favor, se manifestem, né? E a gente quer agradecer todo mundo que dá um feedback aí, né, pra gente, tudo. E é isso aí. Então, valeu, Jeff. Valeu, brigadão e vamos que vamos, Michael. Valeu. Até a próxima, um abração.